Mais um Sala de Concurso já no ar. Fabiano Marques, professora Clarice Viacavo, Andrezan e Paulo Marques. Rodriguinho não pôde vir, está a 1000, correndo por causa do edital. Marcelo, convidei também, está elaborando sugestões de razões recursais para as redações do TRT. E hoje não dá para fugir. Edital do TRE publicado. Que loucura, né? Cada semana que a gente vem para cá agora é um edital. Foi assim Banrisul, né? Foi assim agora o TRE. Isso que estava antes todo mundo preocupado com as medidas do governo. Se haveria, né? ou não. Se haveria, a gente teve que explicar, né? Que o que já estava autorizado ia vir. Verdade. E agora tá aí, né? Semana, tá bom? Mesma coisa ano que vem, né? O pessoal tá preocupado, mas vai ter concurso, não é? Pois é, sabe que esse é um tema bem interessante. Eu recordo que realmente isso, nós aqui falávamos, né? Fica tranquilo, a questão é passageira. Eu me lembro como se fosse hoje, aqui nessa mesa, eu dizia, gente, olha só, eu sei, o governador, etc, né? Daqui a um pouquinho vai largar o Banrisul, é uma questão de solidariedade. Como é que vai, embora, né? O Banrisul tem muito dinheiro e tal. A mesma coisa, a Clarice falou do TRE. Gente, não, mas tá tudo trancado. Ah, porque a Dilma disse, porque o... Porque está em greve. Porque o ministro, como é o nome dele? Teve um aí que esculhambou tudo. O que divulgou todas as medidas, os cortes, né? Isso. Aquele dia foi terror. Foi um terror, foi telefone tocando para todo lado. Né? Por falar em edital, antes de falar em TRE, eu vou me permitir falar um pouquinho sobre o Banrisul, porque eu tenho um pedido aqui de uma aluna que eu prometi para ela que aqui no Sala nós colocaremos o assunto. Olha só o que ela disse. Sou aluno do EAD do Banrisul e gostaria muito de uma orientação do professor Paulo Marques e dos outros professores. É referente a um posicionamento sobre o local de inscrição. Moro em Porto Alegre e pela experiência de vocês, não é interessante se inscrever para essa região? Ela mora em Porto Alegre e está perguntando se é interessante ou não se inscrever para a região que corresponde a Porto Alegre. Para Porto Alegre, só será para atender 2 agências mesmo? Outra pergunta. Muitas pessoas estão falando em fazer para o litoral ou interior, mas nem saberia qual. Estou muito na dúvida sobre a região e se souberem me dar um aconselhamento, agradeço muito. Um abraço e parabéns a toda a equipe, etc. Preocupado com isso, eu peguei o seguinte, eu peguei o mapa do que é oferecido no Banrisul. Então, como é que funciona? Funciona assim, quando o candidato tem que fazer a sua inscrição no concurso, ele tem que manifestar ali, expressar para qual região, qual macro-região ele vai concorrer. Por exemplo, se ele concorrer à região metropolitana, ele passa no concurso, ele poderá, por exemplo, trabalhar em uma das agências de Charqueadas, de Guaíba ou de Porto Alegre, certo? E essas que são consideradas, por exemplo, dentro de Porto Alegre, nós temos o quê? Nós temos no bairro Vila Nova, no bairro Belém Novo, temos na Lomba do Pinheiro, certo? Essa aqui não tem problema de assalto, de explosões, né? De noite, bem tarde, que eles explodem aqui os caixas, né? O cara está em casa dormindo, certo? O Restinga. Bom, se ele pegar Guaíba, então aí vai lá, ó, tem agência no Barão Triunfo, tem agência na Barra do Ribeiro, Eldorado do Sul e assim por diante. E aqui tem um número de vagas distribuído dentro dessas agências. Gente, isso aí pega Missões, aí vai para a região Nordeste, Santiago, São Borja, São Luís Gonzaga, vira, nós temos aqui, ó, nós temos a Serra, por exemplo, Gramado. Gramado é uma micro-região da Serra. Então ela tem que dizer, eu quero Serra. Se ela pegar Serra, ela vai ficar por aqui, ó. Agora, não quer dizer que não possa haver depois a remoção. É muito comum a remoção no Banrisul. Está numa agência para uma outra agência abrindo a necessidade. A dúvida dela é a dúvida que ela de sempre. Quantas pessoas vão concorrer talvez à metropolitana? Eu vou ter um público maior concorrendo aqui, ou o pessoal vai mais para cá? Então ela falou no litoral.
Olha só, deixa eu pegar aqui o litoral, vamos ver uma coisa. O que ela tem como litoral? Centro, Planalto, Alto Uruguai. Litoral. Litoral compreende o quê? Compreende Capão da Canoa e Tramandaí. A de Capão da Canoa, a micro-região de Capão da Canoa, leva em consideração agências da onde? Em Arroio do Sal, uma agência, Capão da Canoa, Caraá, Maquiné, Osório, Santo Antônio da Patrulha, Terra de Areia, Torres, Três Cachoeiras e Xangri-Lá. Nós temos 5 vagas para essa micro-região e mais cadastro de reserva. Olha, eu só vejo uma resposta para a nossa aluna. Estudar, estudar, estudar. Ela já está fazendo. E aí ela tem que levar em consideração, talvez, alguma coisa relacionada ao local que ela mora. Ela mora em Porto Alegre. Eu sempre tenho dito assim, não sei se vocês concordam comigo. Tu tem família? Eu não sei. Tu tem marido? Tu tem que, talvez, ficar longe dele, muito longe, ou não, né? Nós tivemos uma aluna nossa, que todos vocês conhecem, vamos pro TJ, que é a Viviane, a Silviane. Viviane foi minha colega de faculdade. A Silviane foi nossa recepcionista aqui na escola. A Silviane passou para professor escrevente. A Silviane me incomodou tanto, que ela tinha que ir para o interior. Ela me perguntava, mas como é que eu vou para o interior? Eu digo, Silviane, tu é solteira. Tu é livre, desimpedida, guria. Te manda para qualquer cidade do interior, assume teu. Pronto. Agora, o que eu vou dizer para essa menina aqui? Vou fazer as mesmas perguntas para ela. Claro. O marido, tudo bem, se tiver filho, mas... Filho, exato. Não, eu ia chegar lá. Como assim, o marido? O marido vai embora, né? Se tiver filho, daí é diferente. Mas eu acho que é isso, né? É difícil, né? É difícil opinar, né? Porque são vários, eu acho que são vários pontos que ela tem que ponderar. Primeiro, o vencimento, né? As vantagens, né? Que em qualquer lugar que ela vá, ela vai ter que pagar um aluguel, né? Então, ela tem que ponderar isso, né? Segundo, que é algo bastante pessoal, porque não muitas vezes eu vi em concurso muitos se inscreverem para uma determinada situação. Aconteceu uma coisa bem interessante nos concursos aqui. Muitas pessoas se inscreveram uma situação mais distante do que Gravataí ou Novo Hamburgo para poder ter mais chance. E acabou com essas sessões onde deu o menor número de inscritos. Sim. Né? Onde o medo tomou a todos e as melhores oportunidades ficaram com o menor número de inscritos. Então, eu acho que ela tem que ponderar, se ela fosse para uma praia, por exemplo, ela teria condições de pagar um aluguel, mais o vencimento que ela vai receber nessa nova vida, né? Ela teria uma família para ir junto, para estruturar. Então, são pontos, eu acho que pontos extremamente pessoais, né? Que a pessoa tem que ver individualizar, né? São vários. Individualizar. E talvez eu pense só o fato, se ela pegar friamente ali, ó, eu vou ver a macro região onde não tem tantas vagas, né? Acreditando talvez que ali não terão tantas inscrições. Pode ser relativo isso, Pode né? ser relativo, Como exatamente. tu acabaste de dizer, pode ser que não se proceda dessa forma. Talvez boa parte dos inscritos esteja fazendo exatamente como ela. Exatamente, aí enche Eu não vou me inscrever para uma macro-região, vou me inscrever mais longe, porque eu tenho uma chance. E aí acaba tendo um processo contrário, né? Olha só que interessante. Eu entrevistei naquele quadro Deu Certo, do Cetecnet, uma menina que assumiu na Caixa Econômica Federal de Nova Roma. Estou vendo aqui que tem Banrisul, Nova Roma também. Nova Roma do Sul. Nova Roma do Sul, sim. Tá? Eu conheço Nova Roma do Sul. É bem pequenininho. Para você ter uma noção, só tem um posto de gasolina. Um posto só de gasolina. Um posto só de gasolina. Mas é lindo o lugar. Essa moça veio, ela é irmã de uma oficial escrevente que está aqui no tribunal. Está aqui em Porto Alegre. Ela veio fazer a entrevista conosco, não deu certo. E ela me falou que está apaixonada por Nova Roma do Sul. Não conhecia Nova Roma do Sul. E não tem o mínimo interesse de sair de Nova Roma do Sul. Você veja, não é que né? Da Serra. O interessante é que o Banrisul, ele difere um pouco do TJ em razão das comarcas iniciais, né, de intermediária e final, né? Que tem diferença, inclusive, nos vencimentos. Dos vencimentos, né? O Banrisul não tem isso, os planos que eu saiba não tem, né? Eu não sei se eu não estou falando uma bobagem aqui. Não, mas o cara que vai trabalhar numa agência dessa aí que tu falou, em Nova Roma do Sul, ele vai talvez receber a mesma coisa que
em outro local, né? Olha essa região da Serra aqui, olha só. Bento Gonçalves, tá? Região de Bento, que pega a agência em Barão, Bento Gonçalves, Carlos Barbosa, Garibaldi e São Adelino. 8 vagas para ela, mais casa de reserva. Olha Caxias do Sul, que pega Ana Reck, Antônio Prado, Farroupilha, Fazenda Souza, Flores da Cunha, Galópolis, IP, Nova Pádua, Nova Roma do Sul e São Marcos. 14, mais casa de reserva. Parece Tudo que na tem Serra. 22 vagas. 22, vamos para ela. Nova Prata. Nova Prata, pega Casca, Cotiporã, 2 Lajeados, Guaporé. Guaporé é a cidade da lingerie. Aqui, ó, que vende de calcinha aqui, ó, impressionante. Né? Não sabia. Também não sabia? Fiquei sabendo agora. Não sabia. Você quer comprar calcinha, Adesão? Era- Vai a vai Guaporé. Você quer calçado. Não, Calcinha. não, calcinha não. Não é do calçado? Não. Do ortopé. Não. Nada a ver. Vocês estão confundindo com Parobé. Vai ser. É um pé. É um Parobé. pé. Tem pé. Parobé, É, igrejinha. pé. Um pé não, né? Bom, Nova Araçá, Nova Bassano, Nova Prata, Paraí, São Domingos do Sul, São Jorge. Olha, São Jorge, uma cidade maravilhosa. Serafina Correia, Veranópolis, cara. Veranópolis. Terra do lingerie. Não. Veranópolis é aquela cidade que Longevidade. Longevidade. Isso. Sem lingerie. Lá, Vocês estão tudo confusos, cara. lá é sem lingerie. Longevidade. Certo? E Vila Flores, 22 vagas mais cadastro de reserva. Então, Tamara, seguinte. Desculpa. Olha o que a Clarice disse, é muito pessoal realmente, né? Verdade. Pessoal. E tem que estudar, né? É verdade. Tá? A que tu escolher estudar, tu vai estar legal, tu vai estar bem, é muito pessoal. E isso que a Clarice falou é muito importante também. Tem gente que vai tudo para um lugar só, tu viu? Ela mesma falou aqui, ó, litoral, quem sabe litoral. Outra coisa, para Porto Alegre, só para atender 2 agências mesmo, ocorre o seguinte, ó, aqui também funciona assim. Hoje 2 agências, tá? Amanhã depois, né? É por aí. Tamara, qualquer outra dúvida, me manda um e-mail e a gente conversa. Clarice Viacava ou Andrezão, Presente. quem é que quer primeiro falar sobre o Dá com a edital palavra, do professor. TRE? O português é uma maravilha. Não vai dizer que não mudou nada. O português nunca muda. O português muda, não há nenhuma surpresa, né? Embora a banca seja diferente em relação ao último, os conteúdos ali são os mesmos, né? Não há... Claro, tem uma parte ali que é a sintaxe, daí tem aquele negócio de funções sintáticas, sujeito, objeto direto. Querendo ou não, a gente já estuda em outras partes, na regência, na concordância. Então, português, não há uma mudança em relação ao edital. Em termos de CESP, é um pouco diferente da FCC. Da FCC tradicional, porque se nós pegarmos a FCC do TRT, até que são muito parecidas. Porque CESP divide metade interpretação, leitura e metade gramática. A Fundação Carlos Chagas sempre foi muito mais gramática do que leitura. Nesta prova do TRT inverteram. Foram 7 questões de interpretação e 5 de gramática. Então, só isso aí que o aluno tem de ter mais atenção. Meio a meio, e tem de praticar em provas anteriores, porque a maneira que eles perguntam não é a mesma maneira de outras provas. Então, eu fico brincando que o CESP às vezes tem aquelas pegadinhas de 5ª série. Eles trocam uma palavra e está errada a questão. A frase em português é a mesma frase, daí no lugar, estava até fazendo uma prova ali, que uma lá estava reclama, eles colocaram pressupõe. Reclamar é exigir, reivindicar, não é a mesma coisa que pressupor. Errada a questão. Toda a frase igual, de ponta a ponta. Só trocaram uma palavrinha e colocaram errada. Muda o sentido, exatamente. Então, aquela visão tradicional que a gente olha meio que por cima, o global na leitura, para eles, não. É detalhe mesmo. Então, é uma banca que requer muita atenção, na verdade. Traz muitos detalhes. Então, na hora de fazer a prova é um pouco diferente, tá? Embora no TRE seja também múltipla escolha, A, B, C, D, E, né? Mas mesmo assim, a letra A é um assunto, a letra B é outro assunto, exatamente. A letra C é outro assunto, Dinamarca é outro assunto, Equador é outro assunto. Não é igual a FCC aqui, é assim, verbos, é A, B, C, D de verbos, crase, A, B, C, D, E de... Não, eles não têm isso aí. Cada alternativa traz um assunto diferente. Então, há particularidades. Tudo bem, na maneira de responder a questão. O cuidado que o aluno tem que ter é visualizando a questão. Sim. Certo? Agora, mas o conteúdo é o mesmo. Se o camarada tem a bagagem, né? Tem a bagagem, mesmo que ele tenha estudado. Fez um curso com o professor Andrezan, certo? Com FCC.
Ele aproveita tudo, correto? Aproveita, sim. Aproveita Só tudo. tem que refazer tudo, as provas tudo. e pegar Só tem a que linguagem. pegar, exatamente. Então, eu entendi. O conteúdo é o mesmo. Isso. Deve ter uma questão ali de concordância, que a Fundação Carlos Chagas pergunta assim, ó, o verbo que está no singular que poderia aparecer no plural. Eles estão perguntando, concordância opcional. O CESP pergunta, a forma verbal poderia passar para o singular? É mais ou menos a mesma coisa. Então, Sim. não tem muita... O conteúdo é o mesmo, a verdade é Certo. essa. A maneira de perguntar que é diferente. Redação para técnico e analista, né? Valendo bastante. A redação para técnico, analista, estudo de caso, mas a redação para técnico vale muito. 33% da prova. Porque se a gente dividir, tem todas aquelas contas malucas ali, tem que trazer um matemático aqui, o Zé, mas na divisão depois é 33% para conhecimentos básicos, 33% para específicos e 33% para redação, em técnico, né? Então a redação realmente vale muito. E estudo de caso para analista, né? Que vale também muito. O professor Marcelo Julian fez um demonstrativo, está no Face dele, desses cálculos, Ele chegou a somar? Somou, fez a fórmula, inclusive, de como é que é feita, né? Etapa por etapa. Está bem interessante para quem quiser dar uma olhadinha no Face do Marcelo Julian. Tem lá, é um terço da prova, então é o que vale a redação. Ele colocou, inclusive, grande, a fórmula matemática que ele colocou ali. Né? Clarice, fiquei sabendo que o direito eleitoral veio pesadinho, né? Mas nada que não se possa dar de relho, não é isso? Nossa, vamos tirar com muita tranquilidade. Na verdade, os assuntos, em termos de assunto, o assunto não veio como novidade. O que veio é que eles trouxeram o Código Eleitoral, né? E o Código Eleitoral, ele tem uma boa parte do Código Eleitoral, a que nós chamamos uma revogação tácita. Então, com essa revogação tácita, a banca depositou na mão do candidato a responsabilidade da atualização, né? Então, o que a banca fez? Disponibilizou a lei das eleições, lei dos partidos políticos, né? A Constituição Federal, e aí colocou o Código Eleitoral para ser ramificado e atualizado com esses pontos, sabe? Mas também, professor Paulo, eu acho que o senhor tem visto aí nos corredores do CETEC a tranquilidade do aluno, né? Porque a gente vinha trabalhando, a gente já vinha trabalhando com isso. Então, o edital não trouxe uma surpresa em relação de assunto, o aluno se sentiu muito fortalecido, porque embora, por exemplo, não se falasse em votação em horário no último edital, encerramento, era falado em sala. A gente fazia uma abordagem mais abrangente. Agora não, agora é oficial, está no edital. Então, a votação, o encerramento, sobre alistamento mais detalhado, sobre a qualificação e inscrição do eleitor, que também foi falado em sala. Inclusive, os alunos tudo ali, quando eu falei hoje, eu fiquei contente na sala. Que eles, o que é o alistamento? Eles, qualificação e inscrição, eu nem dei aula ainda. Né? E isso me trouxe uma satisfação. Agora, ele veio bem mais abrangente, né? Agora, tem outro assunto, isso que o professor Andrezan falou é perfeito. A abordagem é exatamente o que ele disse. O assunto se mantém, a abordagem é diferenciada. Por exemplo, no edital do eleitoral, se o aluno observar com tranquilidade, ele vai ver que o CESP fez uma régua. O que é essa régua? Ele veio trazendo o básico sobre cada assunto das 4 fases, as 4 fases materiais. Por exemplo, o básico sobre o alistamento, o básico sobre a votação, sobre a apuração e sobre a diplomação. Ele fez uma régua para o técnico perfeita, certo? Um edital bonito, um edital de você olhar e, sabe, perceber que é uma obra de arte, uma coisa bem feita. Então, a prova... Desculpa. Um pouco resfriado, desculpa. As questões não devem ser de nível de dificuldade tão alto assim. Tem que parar de beber. Não bebo. Água, né? É uma aguinha. Na verdade, as questões eu entendo que elas não serão de dificuldade alta. Apenas o aluno vai ter que conseguir estudar uma faixa de um básico sobre cada assunto, ou seja, o conceito de cada assunto e como cada assunto acontece. Por exemplo, a diplomação, quais são os órgãos responsáveis pela diplomação? Eu até tenho uma anotação aqui que o CESP tem
na legislação, ele tem uma característica de questionar mais sobre aspectos conceituais. Muito. Enquanto que a FCC procurava sempre a questão mais da lei pura, né? Da legislação, né? Da alternativa seca, né? Então, isso também vale também para o técnico ou mais para o analista, porque nos outros concursos, sempre o analista que se preocupava mais com a questão conceitual, né? Muito da doutrina, técnico, da jurisprudência. muito para técnico. Muito. E o CESP também, ele sinaliza no próprio edital. Por exemplo, nós temos 2 sistemas, o proporcional e o majoritário. Sim. Então, o aluno que consegue ler com uma tranquilidade, ele olharia o edital e se perguntaria por que em determinado ponto do edital eles colocaram o sistema proporcional, não o majoritário, embora o majoritário está no edital. É porque, na verdade, eles pediram um lado de votação. Então, por exemplo, nós temos o ano que vem eleição para municípios. E o sistema proporcional, quem se dirige à urna eletrônica, primeiro aparecem os candidatos ao sistema proporcional. Então, no caso municipal, eu sempre brinco ainda, digo PRI, PRI, PRO, PRO, PRI, PRI, PRO, PRO. Primeiro os proporcionais. No caso municipal, então, é o vereador. E nas eleições, quando nós temos as eleições gerais, vem primeiro o deputado federal, depois o estadual. Então, a ideia que dá é que eles não vão pedir apenas o vereador das eleições municipais, mas sim associar também a geral e dizer, olha, numa eleição municipal e numa geral, quem são os candidatos respectivamente? Ou seja, onde o aluno teria que responder. Na municipal, seria primeiro a urna exibirá o vereador e na geral o deputado federal e depois o deputado estadual. Junto, porque é isso que o edital está sinalizando, entendeu? Sim. É isso que está sinalizando. E antes era separadamente, é isso? Uhum. E agora eles podem cobrar? Sistema proporcional e majoritário, né? Ou seja, uma situação bem mais doutrinária e genérica. Uhum. Agora, respondendo a pergunta aí do professor Paulo, sim, é muito conceitual, muito conceitual. É muito conceitual. Dentro daquele quadro. É bastante. Nessa prova são apenas questões de múltipla escolha, né? Sim. Isso, sim. Não tem aquela característica Certo, do certo e errado que muitas vezes vem no CESP. Né? Não tem. Não. Essa são 5 letras, Uhum. por exigência do próprio tribunal, porque o CESP normalmente, ele, quando é múltipla escolha, são apenas 4 letras. A, B, C e D em regra, né? Uhum. Mas desta vez eles exigem a 5ª letra, tá? A, B, C, D e E. Então vai ser. Só que também, o professor está falando no português, segue igual no direito. O que quer dizer isso? Quer dizer que a letra A fala do assunto, a letra B fala de outro. Mistura tudo, não é aquela... Só que é uma transição gostosa, porque não é uma transição difícil, sabe? Então, ele vai trazendo de tópicos, assuntos, e isso também o aluno tem que tomar cuidado, né? Então, você pergunta um determinado assunto. Você está com uma camisa xadrez, ok. Aí eu pergunto, como é seu nome? Você me responde, eu estou com uma camisa xadrez. Não está errado, você está com uma camisa xadrez. O problema não foi o que eu te perguntei. Claro, então, essa pegada está muito recente, muito... Sim. Atenção ao que pergunta. Uhum. Muitas vezes o aluno chega e me diz, o que está errado aqui? Não tem nada errado. Se não fosse o fato, ele não é o que estão te perguntando, né? Sim, eles fazem muito em português. Muito também. em português também, né? Eu acho que o estilo eles têm uma coesão. Mas para o professor até é bom esse tipo de questão, porque a gente consegue explorar mais assuntos. Exatamente. Aqui explora um assunto, aqui outro assunto, deixa mais amplo, né? Exatamente. Eu tenho uma questãozinha para levantar. É o seguinte, é normal hoje, digamos assim, até a gente incentiva isso. Nós que somos preparadores para concurso, das pessoas que optam por fazer um concurso se prepararem sempre que possível com antecedência. Sim. Com relação ao TRE, nós iniciamos todas as nossas preparações, com base no último edital. E é assim que se faz. Todos os lugares do Brasil inteiro que preparam com antecedência, preparam com base no último edital, porque tu tens que ter uma base. Qual a base? Tu vai buscar um penúltimo? Vai buscar um de 1960? Não. Como a banca foi a FCC, a gente iniciou as preparações com a visão FCC. Com a visão FCC. Eu tenho notado, assim, na comunidade concurseira, que começaram a se preparar com base na FCC,
uma certa falta de tranquilidade, assim, ou alguma coisa assim, não sei, não ficou para eles muito bem agora, eles estão ansiosos. Se o fato de ter entrado no CESP... Dá esse programa trazer um lencinho ali para mim. Ter entrado no CESP, se isso vai dificultar para eles, ou não. O que a gente poderia comentar? Eu tenho dado a minha versão, não sei se ela também é de vocês. Eu digo o seguinte, gente, não vejo problema nenhum, não é? Com esses cuidados que vocês falaram agora há pouco, mas a gente pode dizer mais alguma coisa para tranquilizar eles? Com toda certeza. Porque eu tenho recebido um pouco de ansiedade. Ela é muito pequena, mas ela existe. E eu acho que nós, como preparadores, a gente tem que estar preocupado com isso. Sim. Não é? Eu acho que vale a pena. Isso. Vale muito a pena. Porque até estava conversando com os professores também, né? O Rodrigo, pouca coisa mudou. Ele falou, vai ter que mudar muita coisa. Não, basicamente a mesma coisa. E imagina agora que saiu o edital, a pessoa quer enfrentar esse edital do zero. Não vai conseguir. Não vai. Isso prova que a preparação Com antecedência. vale muito a pena. Não vai, vou começar tudo agora. Não vai. É muito difícil conseguir começar. Claro. Né? Eu digo hoje que a média para passar no concurso é de 2 a 3 anos. O cara tem que ficar estudando de 2 a 3 anos. Obrigado. Eu fui esses dias a uma festa aí, daí o rapaz, quer fazer concurso os 2, 3 meses, tá bom para mim? Isso aí não existe, né? Então, é uma coisa... E pensando bem, 2 a 3 anos, quanto é que está o salário do técnico do TRA? 5 e pouco. 5 mil e pouco em ensino médio. Qual é a empresa que vai pagar 5 mil, o mínimo, sem incentivo algum? Qual é a empresa para ensino médio? Então vale muito a pena de 2 a 3 anos o estudo. 2 pontos, tá? Aqui eu vou pegar a palavra e 2 pontinhos. Primeiro, professor Lezan, não é 5 e pouco, é 7 e pouco. Todos que vão entrar agora, todos, sem qualquer exceção, e isso está gravado aqui, hein? Todos, a partir desse ano, recebem chefia de cartório. Eu não tenho certeza só se é 2.080, 2.050 reais. Os tá? técnicos. Todos que vão tomar posse, todos. Mas eu digo assim, basta apresentar o diploma que terminou não, basta o passar, ensino médio. Não, eu digo assim, a basta exigência a única exigência é essa. Não precisa passar, então eles né, têm ali os 5 e pouco nada. mais os 2.080, que é como chefia de cartório. Todos eles. Todos que passarem nesse concurso a partir desse ano. Todos, sem qualquer exceção. Isso eu estou te dizendo que eu já confirmei no tribunal e já olhei tudo isso, efetivamente. Todos. Primeira coisa, então isso aí vai te dar 7 mil e... Né? Espetáculo. Nossa. Onde nós temos aí uma série de dificuldades no país, né? E a questão das bancas, vamos ver. Quem começou a estudar para a FCC... Deixa eu só te explicar agora esse ponto número 2. Então, o ponto número 2 é o seguinte, voltando na história, tem um probleminha aí. Alergia é cruel, é quando você não pode ficar alérgico, você fica. Veja bem, na verdade, professor, esse edital aqui não é da FCC, esse edital é da Consuplan. É o edital que nós estamos seguindo. O edital do TRE, do último TRE, foi elaborado pela Consuplan, que o concurso foi anulado, a Fundação Carlos Chagas retomou o concurso, mas manteve o edital, que era da Consuplan. Então, na época, a Consuplan, ela cometeu uma série de equívocos em relação à organização, acabou anulando essa parte da prova, né? Porém, o edital se manteve, os inscritos também se mantiveram, e aí a Fundação Carlos Chagas manteve o edital da Consuplan. Porque esse edital, eu até, aqui até, digo que talvez até um pouco de inocência, talvez da própria banca, é um edital extremamente minucioso, na minha matéria, né? Ele é extremamente detalhado, coisa que jamais a FCC faria, né? A FCC já teria aquele cuidado de fazer um edital mais, né? Então, com base nisso, de lá para cá, eu venho mantendo uma persistência de manter esse edital, né? Embora, no primeiro momento, se dizia vai ser FCC, né? E alguns locais, em alguns lugares que eu via próprio, ia desde internet, essas coisas, diziam, olha, vamos usar o último edital da FCC, do estado tal ou do estado Y. E eu continuava dizendo, não, vamos usar o edital aquele, quero aquele edital lá.
né? Que inicialmente era da Consuplan. Da Consuplan. E depois, com a anulação, ficou para a FCC, mas com conteúdo idêntico, é isso? Ela não mexeu no edital. Do último concurso, tá. Sim, ela não mexeu no edital, porque ela pegou o barco andando, entendeu? Claro. E aí, no meio do caminho, houve a possibilidade de ser CESP, né? Sim, agora. Então, alguns locais que eu acompanhei também, imediatamente trocaram o edital para o último edital do CESP do Mato Grosso, tá? E eu segui, né? Eu sempre falo para o professor Valente, mantenho aquele edital, eu quero aquele edital que nós temos. Tá? E hoje, foi por isso, talvez, professor, essa alegria do nosso aluno no corredor, né? Quando ele pegou o edital e sorriu com os olhos. Porque nós simplesmente pegamos um edital onde o aluno viu aqueles detalhes que são pedidos pelo CESP, que o CESP não põe tanto assim no edital, ou pela FCC também, mas a FCC também não colocaria, o Consuplan naquele edital colocava esses detalhes, sabe? Então ele pegou, o nosso aluno saiu na frente em relação a ter visto esse edital como um todo, entende? Por aquele edital lá que era tão detalhado. Então se você pega hoje, o senhor está vendo que aquele edital lá é da Consuplan, então o professor Andressa já disse, olha, minha matéria de português nada mudou, tá vendo? Se você perceber, é um edital bem completo, bem bom. O professor Marcelo também, né? O professor Rodrigo, eu falei com ele hoje pela manhã, né, sobre esse assunto, e o professor Rodrigo só fez assim, ó, detalhe com um sorriso de orelha a orelha. Fez assim, ó, positivo, né? Então, na minha matéria, posso dizer aqui, até pela matéria dos meus colegas, constitucional, administrativo e eleitoral, positivo também, positivo, tá? Então, o que restou? Restou a administração pública, né? Que onde os alunos vão ter que mas ali, então o que acontece? Ele está com 80% do pacote já caminhando. E ele tem um tempo, vai ter mais de 60 dias, tendo em vista que a prova é 20 de dezembro, para poder pegar a administração pública e a chance ser imensa. Então essa é aquele grau de tranquilidade que eles estão sentindo. Então nós podemos tranquilizar, Clarice, também os analistas, né? Que se prepararam com antecedência. Porque eu notei em relação aos analistas, que quem entrou foi o direito processual eleitoral, correto? Sim. Não é? Direito penal, algumas resoluções, em razão da tramitação do processo eleitoral. Porque a gente nós somos do mundo do direito, mas o André, por exemplo, o camarada comete um crime eleitoral, correto? Ele é um crime que ele não vai ser processado como um crime previsto no Código Penal. O chamado direito substantivo, não é? É o Código Eleitoral. Agora, a maneira de processar, de andar do processo, tem um código de processamento de andamento. Então, mas isso para o analista, que, por exemplo, para aqueles que vão concorrer com a formação do direito, é uma facilidade, uma tranquilidade, é uma questão de só complementar essa parte que será complementada, né? Mas o que eu notava, às vezes, era a ansiedade dos analistas que se prepararam com antecedência, dizendo o seguinte, poxa, me preparei pela FCC, não é? E agora a banca é o CESP. Não, eles foram mais... Eu estou perdido. Não está perdido, né? Encontrado. Foi muito boa a preparação deles, e digo mais, quisera o técnico ter o número de resoluções que eles têm. Porque, na verdade, na prática, a Justiça Eleitoral, ela funciona 100% com resoluções. Tá? As resoluções, por decisão do Supremo Tribunal Federal, STF, elas têm força de lei ordinária. Então, no dia a dia do tribunal, é resolução. Nós temos mais de 30 mil resoluções. Nos editais, né, como o edital busca um perfil, eles não põem a resolução, porque se puser a resolução, bom, é tirar doce de criança. Entendeu? Se você me der uma resolução, tirar doce de criança, porque ela é passo a passo. E o analista, além de ter tido um curso de eleitoral bem abrangente, ainda tem no edital dele inúmeras resoluções, ou seja, facilitadores de questão. Facilitadores de questão. Porque cada resolução daquela que está no edital, o analista tem por certo que é uma questão na prova. Entende? Então, eu acho que ele ainda foi beneficiado com a resolução. E mais, a resolução 21.538, que foi retirada do técnico, tá? E que nós temos ali 80% de questões CESP no site, o analista manteve ela. Ele está com 21.538. Então, ele, na verdade, ele foi um beneficiado. Eu entendo isso. Houve um benefício em relação à matéria eleitoral. É claro que ele vai ter que correr atrás de mais alguns detalhes, evidente, mas não são detalhes. É muito mais letras num papel do que efetivamente para levar susto. É uma questão dele se organizar, ajeitar aquilo ali, ele vai dar uma olhada nas resoluções
E claro, nós vamos ter, né, comentar sobre isso também. Ele vai perceber que cada resolução tem a resposta do que ele está buscando, porque veio bem organizado. Porque tem uma coisa, como o analista, ele tem um perfil, em regra, diferente do técnico, o técnico, por não, em regra, também não ter o direito, né? Porque alguns podem ter, mas em regra não tem o direito. O técnico, ele acaba, as questões do técnico, ele tem muito mais facilidade de memorização, porque ele entende uma boa parte, a que ele não tem, ele memoriza com mais facilidade. O analista, ao contrário, ele tem uma série de informações que ele traz da faculdade e do mundo jurídico. Então, isso faz com que ele não tenha dificuldade de fechar. Então, ele abre, né? E no momento que ele abre, aí é um problema, porque ele não pode sair da delimitação do edital. Eu costumo dizer isso na sala, o que não está no edital, viaja no cosmo. O que não está no edital, não está no mundo. Né? Então, eu digo, essa pergunta pode estar certa, pode estar errada, depende do edital. Né? Dentro de uma delimitação do edital. Então, quando as bancas fazem isso para o analista, colocam aquelas resoluções, se fizesse isso para o técnico não precisava nem de nós, ele não precisava. Ele pegava a resolução ali, ó, e tum, ele já direto. Né? Então, aí o analista tem aquela dificuldade que ele abrir um pouco mais, abrir mais livros, até por excesso até de conhecimento. Então, eles dão facilitadores para o analista para poder chegar nas questões. Entendeu? Para, ó, a resolução é essa, aquela, para ver se ele consegue ficar mais perto do edital. Tendo em vista que o número, ao que tudo indica, tem um bom número, né, de chamados aí. Para a gente poder encerrar, nós já estamos passando do horário, mas é que se impõe, claro, né? Começando por Andrezan, para nós poder fechar o programa de hoje. Andrezan, o que tu passaria para o concurseiro do TRE, aquele que está esperando o TRE, o tempo todo, ele vibrar por esse momento do edital, o sonho dele é TRE, aquela paixão pelo concurso do TRE, em matéria de língua portuguesa, edital publicado, o concurso está aí, prova dia 20 de dezembro. O que o Andrezan tem para dizer? Maravilha, eu digo o seguinte, neste momento é fazer muitas provas. Fazer muitas provas, prova. Vai pegar o perfil da banca, vai ver essa metade de leitura, metade de gramática. A solução, neste momento, é fazer provas anteriores. É muita prova. O português funciona muito fazendo provas. Clarice. Siga o relator. Acompanhe o relator. Exatamente isso que o Andrezan falou. Exatamente isso. No direito, na prova, de forma diferente do que se vê na faculdade ou na escola, eu vou primeiro ler tudo e depois vou fazer o exercício, o tema de casa. Concurso não. Primeiro faz o exercício, depois vai olhar no livro. Primeiro faço o exercício. Mas como que eu vou fazer uma coisa que eu não sei? Então, vai lá e erra e agora vai procurar o acerto. Porque senão, nós sempre vamos ter dificuldade de abrir. Se você me dá um livro, por exemplo, de Maria Silva de Pietro, uma grande autora de direito administrativo, e me disser, Clarice, me diga o que é importante. Se eu te disser, é interna, porque como é que alguém vai dizer o que é importante de uma autora desse nome? Mas e como que eu faço então, já que os editais te pedem tanta coisa? Você tem que segurar na mão da banca. A banca leva você. Não é a Clarice que diz o que é importante. Porque o que é importante para a Clarice, tá? Não cai na prova. O que é importante para você também não. O que é importante para você é CESP. O que você quer de mim? Sobre este assunto, o que você quer de mim? O que é importante para você? Então, você segura na mão da banca e deixa a banca te levar para a posse. Fazendo isso que o professor Andrezan acabou de dizer. Exercícios focados nos temas de edital. E discordo também de mais um tópico aí, professor Andrezan, que o senhor disse que pouco tempo, às vezes não é possível. Eu acredito que sim. E tem um exemplo na minha casa em 6 meses, né? Onde o marido começou do zero, né? Se dedicou, em 6 meses ele tomou posse do tribunal. Não, tem nada de gênio, não. O marido é muito inteligente. Não. Pô, ele fez isso. Até para casar contigo, ele tem que ser uma pessoa muito inteligente. Então, mas isso vai dar confusão. Deixa eu lançar uma... Confusão. Só porque você encerrou, você estava lá. Era isso? Era isso. Qual é a tua palavra? Não, olha só, eu estou pensando assim, que a gente conversou, a gente tem um tempo limite aqui, daria para conversar muito mais ainda, claro, falar muito mais sobre esse edital do TRE. Como a gente está sempre aqui, toda semana a gente grava esse programa, é semanal, né? E a Clarice está sempre aqui em Porto Alegre, o Marcelo hoje não pôde vir, o Rodrigo também. Eu queria estimular o pessoal a que mandasse questões para nós. Beleza. Dúvidas, ótimo. Pessoal, sobre entra lá no Face, isso, vamos tirar as dúvidas aos poucos e prestigiar o pessoal que nos ouve, né, que nos assiste, fazendo isso, abrindo para eles, né? E aí, conforme a gente vai recebendo ali as dúvidas, a gente, olha, Clarice, tu vai ter que participar, é contigo essa aqui. Então, Rodrigo, tu vai ter que vir. Eu acho que era uma boa, né? Claro. Eu acho uma boa ideia. Espetacular. Boa, então tá aí a proposta, tá feita a proposta. Mandem as dúvidas. Manda as dúvidas. Show de bola. Só não pode dúvida de matéria, né? Não. Se tem crase ou se não vai, não. Isso aí.
E a minha palavra é assim, olha só, cada dia que passa, quando eu vejo um edital publicado, eu volto a dizer que a preparação com antecedência, ela é indispensável e fundamental. Fundamental. É perfeito isso, porque mesmo, como a Clarice colocou, né, se vem alguma coisa a mais, tu pode ter certeza que 80%, 90% do edital tu tá pronto. Tá pronto. É muito difícil tu começar a estudar É, agora, do fazer o zero, edital. do zero. Agora eu vou exato. estudar pro TRE. Não é impossível, Não, como não disse é. a Clarice. Exatamente. Eu até Mas acho não é, que a mas pessoa é- tem que estudar e fazer a prova e sentir. E sentir. Porque passar e concurso é experiência. Exatamente. Experiência. É a experiência do fiscal falando faltam 30 minutos, é aquele trânsito da FAPA trancando Meu tudo, Deus. a pessoa correndo, fazer concurso é experiência, né? Então, estou começando, eu sempre falo, vai fazer concurso, vai, até um ambiente de concurso é experiência, né? Muito bem, pessoal, estamos encerrando então mais um Sala de Concurso, foi muito legal, show de bola, muito obrigado Clarice, muito obrigado Andrezan, Fabiano, e até o próximo. Valeu, tchau! Valeu, tchau. Isso aí. 40.